Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, da filosofia e ciência política e da filosofia como o amor, a sabedoria, a mãe de todas essas áreas do conhecimento das humanas, né? Sempre amparadas pelo discurso acadêmico ou a escrita acadêmica ou ensaística, como naturalmente teremos hoje. Quero falar do livro Bushido, do Daidoji Yuzan. Daidoji Yuzan, que nasceu em 1639 e faleceu em 1730, na província de Yamashiro. Ele que era do clã Taira, um clã muito famoso do Japão, da época do Shogunato. O Japão teve uma espécie de paz duradoura, uma paz que durou 250 anos, na época do Shogunato, a partir de 1603. O Japão sofreu influências do Ocidente também, por parte dos portugueses e holandeses, que foram parar na ilha do Japão no século XVII, né? E ao longo do século XVIII, XIX também sofreu algumas influências do Ocidente, mas o que caracteriza a abertura dos portos do Japão para o Ocidente, e aí quando você tem uma grande revolução na economia japonesa, foi durante a era Meiji, a dinastia Meiji do Japão, do século XIX. O Daidoji Yuzan, ele foi um samurai que escreveu e teorizou sobre a atividade samurai, a atividade guerreira, em tempos de paz, que foi no tempo da paz duradoura do shogunato. Cada clã tinha o daimyo. O daimyo era um chefe local, um líder dos clãs, e ele vai falar que os clãs mais famosos eram chamados de Han. Cada clã era conhecido como Han. O Daidoji Yuzan, ele escreveu então esse livro do Bushido, esse código do Bushido, que foi passado muitas vezes até de uma via oral, ele não era escrito, até um sujeito conhecido como Inácio Nitobe, Nitobe Inácio, né? Nitobe Inácio, que foi um intelectual japonês do século XX, que se converteu ao cristianismo e morreu no Canadá em 1993. Ele era do século XX, né? Morreu no Canadá em 1993. O Nitobe, ele pegou e relançou, ele organizou o Bushido e outros escritos sobre o Japão e publicou no século XX. Tanto que esse livro fez tanto sucesso que vários militares conhecidos de vários países adotaram esse livro como conduta guerreira. Um deles foi o próprio Mian Astray, o Mian Astray, que era o general líder da Legião Espanhola, ele traduziu o Bushido para os seus legionários, né? Principalmente naquele conceito de conduta, de estar preparado para a morte, a questão da vergonha, né? Da vergonha em ser humilhado. E aí você sabe que o Japão tem muito essa ideia de vergonha e que leva muitas vezes ao seppuku, né? O seppuku ou harakiri, que é um processo de suicídio, mas é um suicídio meio que altruísta, no sentido de proteger a honra do clã, o clã e da família. Ele vai falar muito da família nesse livro, principalmente, que basicamente é a conduta do homem público japonês, né? Bom, esses samurais da época do Tokugawa, eles tiveram que se transformar em administradores públicos. Como eram tempos de paz, as guerras civis do Japão haviam cessado por um tempo, eles desempenharam funções administrativas, funções públicas. E ele fala da lealdade para o seu senhor e para os seus pais. Que o samurai, o guerreiro, deve ser leal ao seu senhor e inclusive aos seus pais quando seus pais são negligentes. Mesmo que você tenha pais negligentes,
você tem que ser sempre leal e honrar o nome dos seus pais, né? É aquela música, né? Honrarei para sempre o nome de meus pais, né? E ele fala que bons pais são aqueles que transmitem não só a educação para os seus filhos, mas também preparam eles para o mundo adverso, que é o mundo que nós vivemos aí, das adversidades que temos no mundo e tudo mais. E eles deixam herança para seus filhos. A herança, não só a herança material, mas essa herança do conhecimento. O conhecimento é a maior herança que os pais podem deixar para seus filhos. Mas nem todos os pais são assim. E mesmo quando se tem pais negligentes, é dever do guerreiro honrar e ser leal sempre a seus pais ou ao seu senhor, né? Bom, ele fala que nós devemos estar preparados para a morte. Quando nós temos essa ideia de finitude, que nós não vamos durar para sempre, nós acabamos com a arrogância e a avareza. Essa arrogância e avareza, principalmente da juventude, que não pensa na morte e pensa que ela é eterna. Ela não pensa que nós um dia vamos morrer. Quando se tem essa ideia, você deixa de ser ambicioso e você deixa a cobiça de lado. Você não fica vivendo agarrado aos bens materiais e entende que nossa vida é curta. E essa vida curta, ela pode se viver muito bem nessa vida, sem estar agarrado aos bens materiais, a todas as coisas mundanas, né? Você passa a ter uma questão mais espiritual desenvolvida, né? Espiritual não no sentido religioso, mas enfim. O Bushido, ele foi muito influenciado pelo confucionismo, aquela filosofia oriental, e o budismo. E o Japão tem a religião shintoísta, que também tem muita influência do Bushido, que é o código do guerreiro, né? Bushido significa código do guerreiro, né? E ele vai explicando e vai explanando sobre essa questão da nossa finitude. Mas basicamente o principal ensinamento do Bushido é: esteja preparado para a morte. Bom, o caminho do guerreiro, que é o Bushido, fala que a vida do homem é breve e efêmera, como o orvalho da noite e a geada matinal, né? Ele vai dar esses exemplos. E ele fala que o Bushido nada mais é do que um equilíbrio entre atividade guerreira e atividade literária. E eu sempre defendi isso, que a atividade literária, a escrita, ela também é uma parte da marcial, né? É a vida marcial, não só artes marciais, mas a vida marcial, a vida bélica, beligerante, né? E a escrita, ela é uma atividade totalmente marcial. A filosofia marcial, a filosofia dos guerreiros, ela é uma espécie de combate. Você combate não só com armas, mas também combate escrevendo, né? Ele fala do período Hagakure, que vai influenciar muito o Hagakure também, essa era do Tokugawa, que era conhecido como Edo. Esse período do Tokugawa, do shogunato, era conhecido como Edo. Bom, ele vai discorrendo várias coisas sobre a atividade guerreira, né? Uma delas que eu me lembro é que ele fala que a lealdade para com seus amigos, ela está ligada à vergonha. Quando você desonra a si próprio ou desonra a sua família, todos riem de você, todos fazem chacota de você, você se torna uma pessoa passível de chacota, passível de piadas e tudo mais, você perde a sua honra. E não vale a pena viver carregando essa vergonha, né? Essa vergonha da desonra e tudo mais, né? Então, o que ele propõe é que se viva sempre no meio. Quando você está preparado para a morte, você é mais prudente, você bebe menos, você come menos. Não se pode comer em demasiado, beber em demasiado,
A virtude, como o próprio Aristóteles dizia, a virtude está no meio, é no equilíbrio, não são nos extremos, né? A virtude sempre está no equilíbrio, no meio. E quando você tem essa ideia de finitude, você passa a viver de uma forma mais intensa na vida, mas sem estar nos exageros, né? E todos os exageros levam à desonra e à desgraça. Quando você tem a gula, quando você tem a avareza, quando você tem todos esses vícios, os vícios humanos devem ser combatidos. E o guerreiro deve estar sempre pronto para combater e se sacrificar, mesmo frente a esses vícios da vida, principalmente da vida material, né? E é muito importante a gente ler o Bushido hoje em dia, porque nós vivemos numa sociedade totalmente materialista. O mundo ocidental, principalmente, ele é muito materialista, e as pessoas são apegadas a bens materiais, a dinheiro, a coisas mundanas, e não se lembram da sua finitude. Se você está preparado para a morte e você tem a noção da morte, você não vai levar uma vida assim, né? Embora ele fale que você tem que estar preparado para a morte, mas você não tem que pensar na morte 24 horas por dia. Se você pensar na morte o tempo inteiro, você também não vive, né? Então o Bushido não é você pensar na morte, não vamos fazer nada porque nós vamos morrer. Não, é o contrário. É buscar a perfeição na flor de cerejeira, na flor da cerejeira japonesa, da sakura, e é buscar a perfeição de coisas da natureza, buscar uma vida mais elevada, e uma vida que nós chamaríamos na filosofia ocidental de metafísica, para além da física, para além do mundo mundano e tudo mais, né? Bom, o Bushido, como eu disse, ele foi introduzido por vários líderes militares mundo afora, né? E ele vai influenciar muito os kamikazes. Kamikaze significa vento divino, que é aquele esquadrão de soldados suicidas da Segunda Guerra Mundial, criado pelo Takijiro Onishi. O Takijiro Onishi criou essa unidade de combate, principalmente ligada à Força Aérea, né, dos aviões Zeros, né, os Zero Zen, Tora, tem aquele filme famoso, né? E eles se sacrificavam pelo imperador. Esse imperador, que era o Hirohito da Segunda Guerra Mundial, ele veio a sua família vem da dinastia Meiji, mas o Daidoji Yutsun escreve desde a época do Tokugawa, de 1603, né? Bom, tem um outro líder também nacionalista japonês chamado Ikikita. O Ikikita, ele desenvolveu uma espécie de pan-asiatismo, uma ideia pan-asiática, que ele queria uma unificação de todos os países asiáticos, principalmente do Pacífico, né? Que é a base da ideia militarista do Japão, da marinha japonesa, na Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, nos anos 30, e depois, durante a Segunda Guerra Mundial, quando eles tentaram anexar a Birmânia, as Filipinas, a Coreia, a China, mas invadiram a Manchúria nos anos 30. Então era uma ideia de formar um mundo pan-asiático. Claro que tinha motivações econômicas também, era pegar os recursos de matéria-prima e expulsar os colonos ocidentais, franceses, ingleses, holandeses e norte-americanos da região, que gerou a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho um vídeo falando dos kamikazes, está aqui no canal também. Eu tenho um vídeo falando de um livro muito interessante que explica, de certa forma, o próprio Bushido, que é o Crisântemo e a Espada, um livro da Ruth Benedict, que foi aluna do Franz Boas, né? Franz Boas, uma das alunas do Boas, que estudou sob a égide da antropologia cultural o Japão. E esse trabalho foi feito para ajudar as forças militares norte-americanas na Segunda Guerra Mundial, para entender um pouco mais sobre o país ao qual eles estavam tentando ocupar e ao qual estavam guerreando, né? Vou deixar na descrição desse vídeo aqui
o link para esse vídeo, essa vídeo resenha que eu fiz do Crisântemo e a Espada, da Ruth Benedict. Tem um outro livro também que eu fiz um vídeo recentemente, que é do Yukio Mishima, Yukio Mishima, que ele é um livro, é um vídeo resenhando o livro Patriotismo, que fala sobre o sepulcro de um casal que comete sepulcro depois da tentativa de golpe de Estado por parte de um soldado, e ele e sua esposa depois fracassou no golpe e tentam cometer o sepulcro. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui também o link para vocês verem o vídeo do Yukio Mishima, que foi um grande escritor do século XX, que tentou dar um golpe no Japão nos anos 70, fracassou e ele próprio cometeu o seppuku, a harakiri, né? Ele e o companheiro dele tiraram a própria vida por conta de um golpe de Estado militar nacionalista fracassado, né? Bom, ele vai falar que tem 3 classes de homens principais, de funções principais da sociedade, que são os artesãos, o artesão, o mercador e o agricultor. O artesão, o mercador e o agricultor. E esses 3, embora sejam funções civis, porque era o tempo de paz, o período de paz do Tokugawa, que durou 250 anos, quando cessaram as guerras civis do Japão, entre os clãs, entre os Hans, né? Eles carregam a sua katana. A katana, ou katana, a espada do samurai, e eles são um povo guerreiro voltado para as questões beligerantes, mesmo nos tempos de paz. E aí fica a pergunta, qual é a função do guerreiro no tempo de paz? Né? Eles desempenhavam funções administrativas, mas não necessariamente o guerreiro ele vai ser um bom administrador, porque a vida dele é estar no campo de batalha. Só que o curioso é que o Bushido tem sido lido muito por empresários, pessoas do mundo dos negócios hoje em dia e tal, que desempenham funções administrativas, funções corporativas, porque embora seja um tratado voltado para as questões militares e bélicas, ela serve como um respaldo de conduta no mundo empresarial, que também é o mundo da competição, também é o mundo do capital, né, onde está a competição e tudo mais. É igual basicamente a filosofia estoica hoje em dia, que serve muito bem, até mesmo por parte de coaches, por parte de pessoas que vendem cursos para o mundo empresarial, para a ideia do mundo empresarial e tudo mais, de pessoas que trabalham no mundo corporativo. Assim como a filosofia estoica, o Bushido tem sido redescoberto, né, por esses setores, né? Não é só o setor bélico, não é só as forças armadas. A Biblioteca do Exército Editora publicou o Bushido também, né? Ele foi publicado pelas editoras bélicas, militares, né? De todo o mundo, né? Na Espanha foi introduzida pelo Milian Astray, como eu disse, né? Bom, e ele vai falar nesse livro aqui que o jovem, quando ele completa 12 ou 13 anos, ele já aprende a função marcial. Ele aprende a cavalgar, principalmente os samurais cavalgavam, tinham grandes cavalos, né? Ele aprende a cavalgar e aprende o arco. E guerreiro, a palavra guerreiro em japonês, ela tem uma tradução também como arco. Então ele usava, fora a katana, né, ele cavalgava e sabia muito bem usar o arco e flecha. E esse arco era basicamente a função do guerreiro, né? A própria palavra guerreiro está ligada ao instrumento que é o arco, né? Bom, nesse livro aqui também ele fala que além de saber cavalgar e usar o arco, quando o garoto passava dos 10 anos de idade, chegava aos 12, 13 anos mais ou menos, ele também tinha que estudar a caligrafia. Ele aprendia a fazer a caligrafia dos anagramas japoneses e tudo mais. Tem a escrita kanji, né? Kanji takagana, o kanji que é mais erudito, né?
da escrita japonesa e tudo mais, né? Bom, e ele vai falar do Bakufu, que é conhecido como governo encoberto. E aí ele sempre fala que existem certas características da natureza humana que, assim como o governo, eles são encobertos. E nos tempos de paz, o guerreiro constrói fortalezas. E aí ele vai falando das fortalezas construídas em todo o Japão no período de paz, que serviram depois muralhas, né, fortalezas e muralhas que serviram depois nas guerras que vão ter posteriormente. E na China nós temos a Grande Muralha da China, né, que foi construída também no contexto de guerras, né, contra as invasões mongóis do Genghis Khan, né, o Gengis Khan, que foi o imperador, o líder mongol que fez o Império Mongol por toda a Ásia, né? Bom, eu separei uma parte para ler para vocês aqui. Nesse contexto, durante o período Keisho, entre os vassalos de Fukushima, havia um bravo samurai chamado Kani Saizo. Em sua qualidade de general de infantaria, Saizo estava encarregado da porta Kurogane, do castelo interior de Hiroshima. Lá ele mantinha vigilância dia e noite, mas por causa de sua extrema velhice, ele se deitava e cochilava a fim de descansar. Certa vez, quando ele estava cochilando, um serviçal do Lord Masanori levou para ele um fazão, explicando que o pássaro tinha sido capturado pelo falcão do próprio senhor Masanori e foi enviado para Saizo. Quando Saizo ouviu isso, levantou-se, pegou a hakama. A hakama era uma calça que eles usavam, né? Uma espécie de calça, né? Que havia separado e colocado ao peito. Chegou mais perto do castelo, recebeu o presente com dignidade e proferiu um agradecimento ao Senhor. Depois ele censurou o serviçal dizendo: que criança você é e que pateta! Esse era o desejo do Senhor e você não se manifestou assim, mas entregou-me dessa maneira, assim como estou nesse momento. Se você fosse uma criança, haveria um meio de lidar com você. Mas, como você é um serviçal, vou deixar isso passar. O serviçal ficou aterrorizado e voltou rapidamente, relatando a situação aos outros jovens serviçais. Assim, a história foi casualmente ouvida pelo daimyo, que é o chefe militar que eu disse para vocês, o daimyo Masanori, que mandou chamar o serviçal e interrogou acerca do que se passava. Quando o serviçal lhe contou toda a história de Saizo, Lord Masanori disse: a falta de correção foi sua. E Saizo teve toda a razão de irritar-se. Eu gostaria que todos os samurais das províncias de Aki e Binji passassem como Saizo. Então poderíamos realizar prodígios. Então, uma ideia ousada que um súdito fez para o seu senhor, que a princípio pareceu ser ridicularizada, ser algo fora das normas e tudo mais, acabou sendo vista como algo positivo, e inclusive chamando ele de prodígio, né? Então você sempre tem que pensar, a gente tem que ser a favor do mundo, da continuação, do princípio de continuidade do mundo, mas também a gente tem que sempre pensar que em alguns momentos dessa continuidade, dessa tradição, você pode fazer uma cisão, você pode romper com essa continuidade em nome de algo mais revolucionário. Isso também faz parte da própria transformação da sociedade. E você fazer isso com uma ideia, seja ela política, seja ela filosófica, também faz parte da mudança. A mudança também faz parte, não é só o princípio de continuidade. E aí a mudança, quando ela é espontânea, quando ela não é provocada e artificial, faz gerar esses grandes indivíduos prodígios e ousados, que vão sempre ousar pensar fora da caixa, né? Think outside the box, né? Pensar fora da caixa. O Napoleão Bonaparte tinha uma frase que ele falava: não adianta você estar preparado e não ter a oportunidade, mas também não adianta você ter a oportunidade e não estar preparado. Se você estar preparado, sempre, quando surgir a oportunidade, você vai fazer bom proveito dela, né? Bom, ele fala também no livro que é uma vergonha o sujeito não conhecer a história do clã. É importante que ele saiba e conheça a história do clã,
E aí eu vou mais além, é importante a gente saiba a história do nosso país, a história da nossa família, as nossas origens, que a gente tenha bem claro quais são as nossas origens étnicas, a história da nossa família, a história do clã, a história do país, né? A história da cidade, da sociedade, do nosso bairro, a história do nosso bairro. Então, se você não conhece a história do seu clã, isso é uma vergonha, ele fala, né? E a história do seu clã pode ler-se família também, né? E também ele vai falar sobre a morte, que a gente deve estar preparado para a morte, que não adianta nada a gente ser culto, a gente ser elevado espiritualmente, a gente ter um vasto conhecimento, mas se na hora da morte a gente demonstra medo, na hora da morte a gente demonstra fraqueza, tudo isso construído em vida não vale nada. O homem que se acovarda diante da morte, seja não só no campo de batalha, mas no seu leito de morte, às vezes por uma doença. É claro que todos nós temos um pouco de medo de morrer, mas o homem que está no seu leito de morte, se ele tem medo dessa passagem, se ele se acovarda, não importa o quão culto ele foi, o quão desenvolvido e elevado ele foi, tudo isso vai por água abaixo, porque ele demonstra covardia na hora da verdade final, que é a hora da morte, né? E o guerreiro principalmente, porque o guerreiro ele deve lutar pelo seu senhor e sacrificar a sua vida pelo seu senhor. Não é à toa que os grandes soldados japoneses se sacrificavam pelo imperador, né, na Segunda Guerra Mundial e tudo mais. E isso faz gerar uma grande disciplina. Como que é o seppuku? O seppuku eles abrem a barriga com uma adaga, enfia a faca na barriga e abre a barriga, e uma outra pessoa corta a cabeça com a katana, né, com a espada, né? Esse era o harakiri que eles cometiam, né? Não estou falando que a gente tem que seguir ao pé da letra e ser suicida, né? Não é essa a minha intenção. Mas, como eu disse, assim como no meio empresarial esse livro é utilizado, a gente pode usar muito disso para a nossa vida pessoal, para diminuir a avareza, os vícios, e para viver uma vida melhor, uma vida longa e boa, e de qualidade. E quando a verdade final chegar, a hora da morte chegar, a gente não deve se acovardar, a gente deve simplesmente aceitar e fazer esse rito de passagem da melhor forma possível, né? Bom, eu acho que eu falei as coisas principais do Bushido. Bushido, o caminho do guerreiro, né? Recomendo totalmente a leitura do Daidoji Yuzan. E é isso aí, gente. Só lembrando que esse canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas. O sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, é um projeto que 2 amigos meus têm de mineirar livros raros no sebo de São Paulo. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para a página do Instagram do sebo Só Pepitas. E eu vou deixar o link da minha página pessoal, do meu blog, onde lá vocês encontram os meus livros para baixar. Tenho livros que falam sobre movimentos nacionalistas, livros que eu falo sobre a guerra, e eu analiso o Japão também, na Segunda Guerra Mundial, no livro Bellum. Todos os meus livros estão disponibilizados para download em PDF e de fácil conversão para EPUB nesse meu blog, que eu vou deixar no link na descrição desse vídeo aqui, tá certo, gente? Bom, então é isso. Eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta de filosofia, e vamos sempre promover a cultura universal. Valeu, gente! Grande abraço!